que estamos explorando, Mateus. É sempre bom dessa forma, porque tudo que a gente vai pregar não é algo programado. A gente está seguindo uma sequência, e nesta sequência os assuntos que vêm são extraídos do texto bíblico para edificação dos nossos queridos irmãos. Eu acho que na frente está alto um pouco, né, irmão? Acho que é um pouco. Só baixe mais um pouco, por favor. Muito bem. Essa noite eu queria que cada crente abrisse as suas Bíblias, porque nós vamos fazer uso dela. Um dos pastores aí, use o microfone, por favor, porque nós vamos fazer citações, porque essa mensagem ela é mais para a mente, ela é mais para atingir a nossa mentalidade espiritual. Ela não é para uma emoção. Ela não é para uma emoção. Por isso que eu vou, esta noite, seguir um pouco mais lento na exposição, para que vocês entendam também. E eu quero que cada crente, principalmente os que gostam de profecias exageradas, atentassem também para o que eu vou dizer. Não estarei combatendo as profecias, porque eu creio nas profecias, mas o apóstolo São Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:21, ele disse: julgai tudo e retende o que é bom. Examinai tudo. E ele diz no mesmo capítulo: não desprezeis as profecias. Não estamos aqui para depreciar e nem para negar a ação profética de Deus na vida dos irmãos. Mas estamos aqui para seguir a recomendação de Jesus: combater os falsos profetas. É isso que nós estamos aqui. E não usarei argumentos meus, nem argumentos de livros, de teólogos. Eu estarei usando argumentos da Bíblia, para que você mesmo faça um julgamento e veja se está correto ou não a sua crença nas profecias, ok? Então, o nosso tema de hoje é cuidado com eles, os falsos profetas. Cuidado com eles. E nós vamos, nessa introdução, colocamos aí o seguinte, observem bem. Aliás, vamos começar pelo texto. Coloque o texto lá na tela, Mateus 7, o pastor Richard já leu aqui, mas vamos dar mais uma ênfase nesse texto, que diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Ok? Essa é a leitura. Nós estaremos primeiramente fazendo a introdução, depois iremos explorar o texto. Vamos lá, coloque aí na tela a nossa introdução, que estaremos falando sobre isso. Cuidado com eles, os falsos profetas. Muito bem, na atualidade, se engana ou se ilude com falsos profetas e suas profecias quem quer. Pois desde tempos bem distantes, as Sagradas Escrituras já vêm alertando quanto a esses impostores, os quais se auto-intitulam profetas e procuram, com suas profecias, somente agradar o povo, pois não tem mensagem de Deus, mas é sua mesmo. Eles são descritos como tendo palavras suaves, como azeite, e diante de uma crise se apresentam com palavras de vitória ou de alerta. Esse é o nosso ponto de contato. Qual é a primeira coisa que nós temos aqui? Falsos profetas
não é novidade. Se ilude quem quiser, se engana quem quiser. Falsos profetas é desde o início da humanidade. E o Senhor Jesus, o que ele vai trazer à baila, o que ele vai trazer à tona, é o ponto nevrálgico que, na verdade, já fora discutido por Moisés. E foi discutido por vários profetas velhotestamentários. Mas eu vou citar apenas 2. Eu não vou me prender muito, porque senão vai ficar longo a nossa introdução. Mas aí estão os textos. E eu quero, antes de tudo, ler com a igreja Deuteronômio 18, 20 a 22. Vamos lá. 18, já coloca aí na tela. Pronto. Quem está com o microfone, leia. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Olha, isso aqui é desde Moisés. Profeta que tem a saliência, a arrogância, a prepotência de falar aquilo que Deus nunca mandou ele falar. Pastor, e como é que eu posso conhecer? Vocês sabiam que no Velho Testamento, o profeta ele se tornaria mais perigoso do que o adivinho pagão e do que o sonhador? Por quê? Porque o sonhador ele abre a boca e diz, eu tive um sonho. Ele conta um sonho, a pessoa espera aquele sonho se tornar realidade, se cumprir. O adivinhador trabalha também querendo adivinhar coisas da vida de alguém. Agora, o falso profeta, ele diz que Deus fala com ele e ele se apresenta com os sinais. O que torna difícil a sua rejeição. Mas aí você me pergunta, pastor, e como eu posso conhecer esse falso profeta? Aí o pastor vai ler o que o próprio Moisés disse. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Tem irmão que diz assim, mas o irmão é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é porque ele errou na profecia. Paulo diz que Deus não se deixa enganar. Deus não mente, Números 19, 23, e Deus não erra e nem se engana. Ele não pode colocar a palavra dele em jogo. Quando surge um profeta dizendo que Deus falou, quando Deus não falou, e se a palavra dele não se cumprir, esse profeta é mentiroso. Ele não pode ter credibilidade em nosso meio. Eu não vou citar aqui os grandes nomes de homens que profetizaram ao longo da história e não se cumpriram. Dentre eles só teve um que pediu perdão. Os outros se enveredaram pelo caminho da mentira, do engodo, do engano, fundaram seitas e religiões. Mas um escreveu em um jornal e pediu perdão para a sociedade. Esses falsos profetas, quando eles falam dizendo que Deus não, aquilo que Deus não falou, nós temos que rejeitá-lo imediatamente. Nós não estamos falando da pessoa do profeta, nós estamos falando da mentira do profeta. Nós não queremos saber da vida particular dele, nós queremos saber da pessoa que profetizou em nome do Senhor. Falar em nome de Deus é sério, porque quando não se cumpre aquilo que é falado em nome de Deus, a sociedade vai perdendo credibilidade no nome do... É por isso que a Bíblia diz, não tomareis o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque, pastor, quanto mais você fala de Deus com mentiras, mais as pessoas vão desacreditar naquilo que é sagrado, naquilo que é santo, naquilo que é divino. E é o que tem acontecido. A teologia, o berço da teologia cristã, a Alemanha, com Lutero, que vocês sabem, aquela efervescência se perdeu porque começou a ter
uma negação da Bíblia, da história, e esfriou muito a fé. Olha como é hoje a Alemanha, nessa questão da fé. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nunca brinque com palavras de profecias. Nunca brinque com as coisas de Deus, porque isso vai gerar em outras pessoas incredulidade, porque você não está falando da parte do Senhor. E Moisés está deixando bem claro que existem pessoas que são presunçosas, que falam quando Deus nunca falou. Prossegue, por favor. Então nós podemos analisar, esse é o primeiro texto, agora vamos para Ezequiel 13, 1-3. Vamos lá. 13, 1-3, pode colocar aí. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Isso. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e diz aos que só profetizam de seu coração. Pronto, para aí. Eles só profetizam o quê? Seu coração. Seu coração. Deixa eu explicar o que é profecia do coração. Eu falei isso aqui uma vez pregando e quero hoje reforçar. É que quem vive no meio evangélico, quem vive em oração, quem vive no meio desses movimentos de roda de fogo, quem vive no meio desses movimentos de monte, quem vive no meio desses movimentos de porta de cozinha de oração, às vezes é levado pela emoção do coração, não é Deus falando. É a emoção do coração. Os irmãos sabem que às vezes a gente está aqui no culto orando e de repente a gente sente, eu quero falar isso bem aqui para o irmão. Mas é apenas uma emoção nossa. Deus não precisa de um ambiente espiritual para ele falar. Ele não precisa que eu crie um ambiente para que ele se manifeste. E tem pessoas que quando entram no êxtase espiritual, há muitos que são levados a falar em profecias do coração. Tem irmão que ele vê que o irmão está namorando com a irmã, e pelo perfil que ele analisa, boa família, ele tem um bom emprego, ele chega para a irmã e diz: minha serva, é para você casar com fulano de tal. Essa profecia, ele imagina ela porque está tudo dando certinho. O irmão que está ganhando dinheiro, trabalhando, aí o irmão chega: irmão, daqui um dia você vai ser um grande empresário, o Senhor está me dizendo. Ora, já está no rumo certo, que a gente já está vendo ele ganhar dinheiro. É fácil profetizar quando você cria um ambiente do seu coração. Essa profecia do coração, ela pode vir pelo ambiente espiritual e ela pode vir do diabo também. O diabo pode incentivar pessoas a falarem aquilo que não é Deus que está falando. Eu vou dar um exemplo. Antes de você prosseguir com a leitura, coloque aí 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. Eu vou mostrar o que é uma profecia do coração, na prática, para vocês observarem. Vamos lá. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, Isso. e destruí a teus inimigos diante de ti,
e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. Pronto. O Natã, ele viu o grande projeto do rei Davi. E na hora que Davi falou, ele disse: olha, é o seguinte, Deus é contigo, faz tudo o que o teu coração está pensando. Deus disse: não, vá lá e diga para ele que ele não vai construir casa para mim. Então perceba que é muito fácil a gente se levar pela emoção, num culto, pelo hino, pelo movimento que a gente está se abraçando na igreja, um tocando no outro. É fácil a gente profetizar. Só que é uma profecia que vem do coração, é uma profecia da animação que a gente está vivendo. É uma profecia que você, a circunstância, aquele momento está criando. E assim aconteceu com Natã, era homem de Deus. Deus disse: vai lá que eu não mandei tu dizer que ele vai construir. Volta, diz para ele. Então pronto, você está vendo aí. Então volta lá para Ezequiel, tinha profecias inventadas do coração dos homens que Deus condenou. Vamos lá para Ezequiel, rapidinho. Coloque aí. 13, lá no verso 2, né? Ele está lento aí hoje, né? Filho do homem, ouvi a palavra do Senhor. Isso. Assim diz o Senhor Deus. Olha aí. Ai dos profetas loucos. Profetas loucos. Que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Então você tem profecia do coração e profecia do próprio espírito do homem. O homem é quem está inventando elas. Deus não está dando. Então não é uma questão minha. Não é uma questão minha. É uma questão de Deus. E quando você olha para Êxodo, aliás, Deuteronômio 18, 20 a 22, lá está claro que se o profeta falasse, se ele falasse, está lá. Aí vamos lá para o 22, só o 22. Quando o profeta falar em nome... Prossegue, coloca o outro, só para a gente ter uma ideia. Vai lá, outro versículo. 23. Só o 22, não é isso? Só o 22, é. Eu acho que é o 21. Isso. E se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Pronto. Então você vê que se o profeta falasse, vai o 22, se ele falasse uma profecia, e essa profecia, ela não se cumprisse, olha aí, quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, não suceder assim, essa palavra que o Senhor não falou, então ele deveria ser morto. Ele deveria ser morto. Deus está deixando claro que a maneira de você identificar um falso profeta é que quando ele profetizar, você tem que esperar a profecia se cumprir. Vocês sabem qual é o problema nosso? É que quando alguém pega esse microfone aqui na igreja ou numa festa, naquela animação, aí ele diz assim: eis que Deus está dizendo. Aí a gente já começa: meu Deus, aleluia, glória a Deus, meu Pai. Não, não dê glória não, irmão. Não dê glória não e nem aleluia. Fique em silêncio, escute o que Deus está falando. Se é Deus, vai se cumprir. A profecia não é verdadeira quando se fala. Ela é verdadeira quando ela se cumpre. Não é assim? Mas o problema é que nós somos eufóricos demais. Na hora que o irmão pega o microfone, eis que vai vir aí, Deus está me dizendo. Aí os irmãos ficam tremendo a perna. Já bota no WhatsApp. Espera se cumprir. Deixa terminar, passar o processo. E eu vou dizer uma coisa. Eu estive analisando e ouvindo todas as profecias que falaram aí. Tem gente que diz: fulano profetizou pandemia. Ninguém profetizou pandemia. Ninguém. Ninguém no Brasil profetizou pandemia. O que se inventa é o seguinte: vai vir uma crise aí no Brasil. Crise, todas as épocas vão ter crise. Quando Deus fala, Ele diz de onde veio, Ele diz quem começa e Ele também mostra a solução. Porque a profecia, ela não vem para assustar. Ou ela vem para corrigir você, ou ela vem para te ajudar.
consolar, edificar e confortar. Esse é o propósito. Não é isso? Agora, só para me amedrontar, é por isso que eu disse um dia desse aí. O pessoal fica dizendo, até os crentes, eu vejo aí no WhatsApp. Aí um diz, fulano profetizou, mas nunca mostraram a cura, nem mostra quem criou. Até os crentes ficam dizendo, fulano foi quem criou o vírus. Deus, quando ele fala para alguém, ele revela tudo porque há um propósito de Deus na profecia. Irmão, por que crente não entende isso? Aí as pessoas pensam que às vezes nós temos negatividade com a profecia, que às vezes nós rejeitamos a profecia. Não, senhores. E quando você lê, eu não vou ler aqui agora, mas depois você precisa ler Deuteronômio. Você precisa ler Deuteronômio com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. Porque quando você lê Deuteronômio, a Bíblia fala claramente. Parece que é o 13, coloca bem aí. Capítulo 13, rapidinho, coloca aí. É Deuteronômio 13, não é isso? Olha aí, lê aí, rapidinho. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio. Isso. Ei, mas é linda a Bíblia. E suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Olha isso. Não ouvirás as palavras daquele profeta. Para aí. Que é o seguinte hoje. Tem irmão, hoje a maioria dessas igrejas dissidentes de movimento vem por causa de profeta. Às vezes Deus usou em uma profecia esse profeta, que ele fez um sinal, revelou algo, disse algo, aí amanhã ele se arroga na posição de achar que ele tem um dom que ninguém tem, e que ele revela e que ele vê. Ele não quer mais obedecer pastor, ele não quer participar de culto, ele não quer ler Bíblia, ele só quer ser profeta. Aí ele se levanta no meio dos irmãos e diz, meus irmãos, eu estou saindo aqui desta igreja porque Deus me deu uma visão e uma revelação. Aí por causa daquele sinal lá atrás, ele vai atrás do profeta. Mas nós não somos crentes por sinais. Porque até sinais o diabo crê que Jesus Cristo faz. Nós somos crentes, é para viver em obediência e temor à palavra de Deus e em santidade. Irmão, um dia desse eu estava num local e eu ouvi uma irmã dizer, irmã, você viu falar do fulano de tal? Aí ela disse, elas conversando, eu lá sentado e eu ouvindo, em um estado aí, não vou dizer o nome. E aí, eu sentado assim no local e ouvindo as duas conversar. Irmã, ele é um homem de Deus, você viu, ele profetizou para a irmã fulana de tal. Mas tu soube, irmã, ele disse que ele adulterou com a irmã fulana de tal. Adulterou, mas isso aí Deus perdoa. Olha que nível nós estamos. Para ela, o mais interessante não era o adulterar. Para ela, o mais interessante era o quê? Era a profecia. Era a profecia. E aí o profeta está dizendo, quando se levantar um profeta, ele pode ter feito sinal. Mas se ele tentar iludir vocês, leia, pastor, olha o que é que Deus diz. Não ouvirás as palavras daquele profeta. Não escute ele. Ou sonhador de sonhos. E nem o sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais. Só quem ama aqui é o Senhor, só quem ama. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Eu nasci no evangelho. Eu já vi profecia, já vi profetada, já vi sinais. Eu já vi tanta coisa na igreja. Agora nada disso me abala. Porque eu não sou crente em Jesus para ele fazer milagre, eu creio nele. Eu sou crente é porque eu leio a Bíblia e sei que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Se tiver sinais, amém. Mas se não tiver, eu sigo minha caminhada. Vocês sabiam que teve muitas profecias que Daniel não entendeu nada delas? Teve profecias que Daniel, revelações de Deus, que Daniel caiu no chão e disse, mas Senhor, ele disse, sela o livro, não é para o teu tempo ainda, e tu segue a tua viagem, o teu itinerário, vai até o fim, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesse momento de crise? Segue, vai tua viagem. Vamos viver com o que já foi revelado, irmãos. Vamos viver com o que está na Bíblia. Agora não fique atrás de profetada.
Pode ler. Para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Pronto. Vocês sabiam que tem hora que Deus faz esse ribuliço todinho no meio da casa dele? Olha para cá, olha para cá. Tu tá filmando aí direitinho, irmão? Olha, eu quero dizer para vocês que quando Deus, Ele quer saber quem é puro na casa dele, para mostrar, às vezes Ele faz até o sacudir da figueira. Ele balança. Porque quem está na verdade vai ficar na casa. Quem tem vida santa não cai, mas vai continuar glorificando a Deus. E Deus faz isso. Uma vez eu vi um amigo meu, pastor Silvan Santos. Ele disse uma coisa que eu fiquei lá no meu quarto, ele conversando comigo. Aí eu falando para ele, rapaz, o fulano de tal. Ele disse, pois é, pastor Zé, mas você sabia que tem hora que Deus usa o escândalo? Eu disse, rapaz, tu está dizendo, né? Ele disse, pois é, pastor. Só que eu concordei. Ele disse, tem pessoas, pastor, que você nunca vai descobrir o pecado dele. Mas de repente ele peca e vem à tona, porque ele já estava doente há muito tempo. E não tinha quem descobrisse a doença dele. Aí vem aquele escândalo para tornar público que ele não vale nada. Às vezes a gente fica, meu Deus, o irmão fulano de tal caiu, o fulano de tal pecou. Não, ele já estava caído, há tempo. E aí Deus usou uma circunstância para botar ele, porque a Bíblia diz que quem usa de engano não fica na casa dele. A casa de Deus é lugar de limpeza. Aleluia. Aleluia. E ai daquele por quem vem o escândalo. E eu vou mostrar na Bíblia. Me parece que é 1 Coríntios 11. Me veja bem aí, me ajudem aí. Me parece que é 11 de 1 Coríntios. Paulo diz, é bom que essas coisas aconteçam, não é isso? É lá, vamos lá, rapidinho. Eu trouxe só aqui o meu texto grego. Mas quem encontrar aí primeiro do que eu? Qual é? Não, não é o primeiro. É bom que essas coisas aconteçam. Está aí. Vocês podem ir procurando aí. Então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Tem hora que Deus faz essas coisas para que apareça, para que surja. Então isso é claro. Isso é claro. Então nós podemos analisar, volte para lá, de Newton, para a introdução. Então perceba que eu estou colocando aqui diante de vocês vários textos bíblicos. E aí você tem falsos profetas. Em Isaías 30:10, Jeremias 8:10, Jeremias 23:21, João 10, 1-8. Porque Jesus diz que quem não entra pela porta, está lá em João 10, 1. É o quê? É ladrão. Quando o ladrão entra pela janela, até o marido, se o marido chegar para casa e ele pular a janela, a mulher faz o quê com ele? Me diz, irmã. Vai achar estranho, que o marido tem legalidade. Ele entra na casa, é por onde? É pela porta. Você vai achar ou que ele está com armação, pulando a janela, ou é ladrão. Porque ladrão é que entra por buraco. Olha aí, 11:19. Cadê? Coloca lá. É assim. Às vezes só pode me fugir o versículo, mas o capítulo é esse aí mesmo. Coloca. Olha lá. E até importa que haja entre vós heresias. Até tem hora, irmão, que tem heresia. É Deus para nos provar. Não é assim? Porque tem irmão que fica, pastor, é o seguinte, o fulano de tal está inventando um negócio ali, eu não sei, eu estou balançado. Aí pronto, aí Deus está dizendo, olha aí, só para mostrar para vocês aqui que ele não tem segurança nenhuma. É o irmão, é a irmã, é um pregador, aí surge no meio da igreja. Vai lá, diga. Para os que são sinceros, se manifestem entre vós. Eita, glória a Deus. Aí o sincero, pastor, eu estou aqui, pastor. Ah, irmão, fulano de tal foi, mas eu estou aqui, meu lugar é aqui, eu nasci, foi aqui, eu sou crente. Eu vou servir a Deus. Está doendo, tá, mas eu vou aguentar. Jesus é comigo, Jesus vai dar vitória. É assim, os sinceros permanecem. Quem pode glorificar a Deus? Isso é muito sério. Aí eu quero dizer, tem hora, eu vou dizer aqui esta noite uma coisa. Eu estou vendo nessa pandemia duas situações. Eu estava no meu devocional com Deus e eu senti no meu coração duas coisas. Tem irmão que pensa que a igreja, ela só é igreja por causa de templo. Não, a igreja primitiva ela não começou com templo. Templo só vai surgir em 313. A igreja começou em beco, em cemitério, em rua, em casa. Nada acaba a igreja. A igreja é a igreja. Aleluia.
Tem irmão que fica dizendo aí, o comunismo vai atacar a igreja. Não tem comunismo, não tem diabo, não tem Satã, não tem inferno. Porque Mateus 16, 18 a 17, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Agora você sabe qual é o problema? É porque tem muito pastor que não ora mais. Tem muito irmão que não ora mais, irmã que não ora mais. Aí na hora que vem a crise, meu Deus, o que será da tua igreja? Da igreja não, da igreja cuida Jesus, o que será de ti? A igreja de Cristo, ela sempre vai existir. Aleluia. Agora Deus vai sacudir a figueira. Deixa ele balançar. E os sinceros vão ficar de pé. Não tem aquele hino, é o mundo criticando, e a igreja de pé. De pé. A igreja não se dobra. Vocês sabem, naquela época passada, países comunistas fechados para o evangelho, enviava missionário, matava um, vinha outro, levanta outro, mas nunca deixou de ter crente, porque a igreja de Jesus é poderosa. Agora tem coisa que Deus até deixa acontecer, só para mostrar para nós quem são os sinceros. É ou não é? Aqui mesmo, nós tudinho estamos aqui, vocês mesmo estão aí glorificando. Será se tu aguenta? Aqui no púlpito, será se você aguenta? Hoje tem líderes que só porque ele acha que prega bem, só porque ele acha que é influente, ele levanta movimento, ele divide igreja, rasga o corpo de Cristo, mas ele não quer viver em obediência. Ok? Então olha para cá, se o profetão surgir lá, só porque ele falou uma coisa e se cumpriu, mas ele está em adultério, manda ele cair fora. Ele orou um dia, fulano de tal foi curado. O milagre não é dele não, o milagre quem opera é Jesus. E ele não está prestando mais, manda ele cair fora. Porque senão vai para o inferno tu e ele. Porque Deus não tem molecagem com ele, meus irmãos. Deus é santo, Levítico 19, 2. Eu sou santo. E quem quer seguir a Deus tem que ser santo. Deus matou a casa de Eli todinha, só de sacerdote, porque não prestava. Deus matou Nadab e Abiú, porque não prestavam. E Deus nunca mais tirou a espada da casa de Davi por causa do adultério de Davi. Deus é assim, meus irmãos. Davi morreu sem tranquilidade na vida. Até no dia que estava no leito, era o filho querendo tomar o reino dele. Nunca mais teve paz. Ou nós vamos servir a Deus com sinceridade, ou pronto, agora o negócio é o seguinte, a casa vai balançar, vai vir heresia, vai vir escândalo, vai vir o que vier. Agora os sinceros que amam a Cristo e conhecem a palavra, vão estar de pé glorificando a Deus. Só quem quer ficar assim, diga aleluia. Bota lá o texto agora, Dinildo. Pronto, aí você vai ler esse texto em sua casa e vai julgar. Vamos lá, o texto bíblico. Mateus, observem, eu quero que vocês digam bem forte. Como é que Jesus começa esse sermão? Como é que Jesus começa agora esse sermão? Hã? Coloca lá, vamos lá. Como é que ele diz? Acautelai-vos. Como é que ele diz, igreja? Acautelai-vos. Se vocês analisarem, esse verbo aí é imperativo. Olha para cá. Jesus não tem meio conselho. Jesus não tem opção. Não. Jesus não tem uma opção para dizer, filho, tu tenta, não existe essa. Com Jesus não existe essa de experimentar, ou tu entra ou tu sai. Com Jesus, ou tu vai pelo caminho estreito e pela portinha apertada. Ele diz, é isso aqui, se tu quiser é isso. Jesus não tem colher de chá para ninguém. Ele não tem meio termo. E ele começa dizendo, acautelai-vos. Olha aí. Prosérrete, essa palavra prosérrete no grego, sabe o que ela quer dizer? Há 4 significados, eu vou citar só 2. Observem, quer dizer aí da seguinte maneira: assista por você mesmo. Tenha cuidado de você mesmo. É isso que ele está dizendo aqui. Concentre-se em você mesmo. É isso que ele está dizendo aqui.
Ele está dizendo o seguinte: dê atenção a si mesmo. Tenha cuidado de você mesmo. Então não é para pastor ficar atrás de crente. Olha para cá. Olha aqui, meus pastores. Não é para pastor ficar atrás de crente, não. Eu sou pastor aqui. Tem muitos pastores que vêm para mim e dizem assim: pastor Zéu, lá na área está surgindo um movimento, a irmã criou lá uma casinha, alugou e ela disse que está tendo as revelações e está tendo um sonho. O que eu faço? Eu disse: deixa ela de mão. Quem já me procurou aqui, eu disse isso. Deixa ela de mão, deixa ela fazer o movimento dela, deixa ela fazer o que ela quiser. O que não é de Deus não prevalece e não permanece. Cuide no seu serviço, glorificando a Deus, visitando os crentes com alegria, com amor, com dedicação, e deixa ela bater perna, deixa ela pular. Esses movimentos todos acabam em escândalos. Jesus diz assim: cuide de você mesmo. Essa é a palavra no grego aqui. Pastor não é para andar atrás de crente. Irmã, não escute isso não, irmã. Ô, irmão, não escute essa profecia. Irmã, não vá não. Larga isso, pastor. Cada um tem que ser responsável pela sua vida espiritual. Em 1 Coríntios 11, 28, Paulo diz: examinai a vós. É você que tem que examinar. Não é o pastor não, porque não é o pastor que vai te levar para o céu, é tu que tem que examinar. Você tem Bíblia, você tem palavra, você tem oração, você tem a verdade, examine. Rapaz, vou saber o que é que esse profeta está dizendo. Eu vou já lá. Aí você tem que julgar ele. E se você ler 2 Coríntios, ele vai dizer a mesma coisa no capítulo 13. Me parece que é o 8. Ele vai dizer isso. Examinai a vós mesmos, se é que já não estáis reprovados. Então, pastor, não é para andar atrás de crente. Ei, irmã, eu ouvi dizer que a senhora está lá na casa da irmã Francisca, porque ela criou um trabalho, está profetizando você. Irmã, não vai não. Irmão, olha para cá. Jesus, em João 6, ele chamou o Pedro, quando foi falar com Jesus, disse: Senhor, os discípulos não estão gostando da tua mensagem. Aí ele disse: se vocês quiserem ir embora, pode ir embora. Está lá em João 6. Aí o Pedro diz: para que iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Olha para cá, eu vou dar um exemplo aqui agora. Digamos que é o pastor Ziel. Eu começo aqui tendo profecia. Eu profetizo para a irmã, eu profetizo um carro, aí os irmãos começam a vir no culto, a igreja lota. Aí vamos lá que o pastor tem a profecia. Só que se eu manter isso todo dia, primeiro, vai acostumar os crentes. Vai acostumar os crentes. Segundo, não tem ensino. E o que edifica crente não é profecia, é ensino. Aí terceiro, amanhã o irmão já se acostuma e deixa de frequentar. Aí ele começa a ter saudade da igreja dele. É por isso que é bom tu ficar onde tu está. Glorificando a Deus, sendo crente. É assim. Tudo passa, irmão. Cadê os dentes de ouro? Não tinha aí uma febre do dente de ouro? Era crente na igreja abrindo a boca, até com mau hálito. Abrindo a boca, eu quero um dente de ouro. Cadê? Passou. O G12 dividiu a igreja, fez movimento. Cadê? Cadê a unção do Benerrim de derrubar o povo com paletó? Cadê? São movimentos esporádicos que vão e voltam. Agora uma coisa é certa: quem tem doutrina é firme e a casa não cai, está sempre glorificando a Deus. Mas Jesus está dizendo: acautelai-vos, preste atenção você mesmo. É você que tem que prestar atenção. Ô pastor, me ajude, é porque a irmã me iludiu. Ninguém te ilude, é você que tem que analisar. É você que tem que julgar. Então Jesus começa dizendo: acautelai-vos de quem? Dos falsos profetas. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja e quero que a igreja aumente só um pouquinho o retorno aí. Eu quero que a igreja me responda. Quem foi que falou de falsos profetas? Vamos lá, me ajude. Quem foi? Jesus. No Novo Testamento, quem começa falando mal de falsos profetas? Quem é? Quem é que fala de falso profeta? Jesus. Vamos lá. Não esqueça mais nunca. Quem é que fala de falso profeta? É o pastor Aziel, é? Quem é que fala de falso profeta? E lá no Velho Testamento, quem é que fala de falso profeta? Pronto. No Novo Testamento começa com Moisés e no Velho Testamento começa com quem? Com Moisés. Sou eu não, meu irmão. Se tu tem que se zangar, tu tem que se zangar com a Bíblia. Porque Jesus começa dizendo: acautelai-vos. Olha, se vocês analisarem, essa palavra aqui é composta. Pseudo, profeton.
profeton, pseudoprofeton. Olha como é que está no grego, pseudo. O que é pseudo? É falso. Olha como é que está no texto original. Pseudoprofeton, falsos profetas. Tem dois tipos de profeta na Bíblia. Primeiro, profeta verdadeiro. Segundo, profeta falso. Profeta verdadeiro não é saliente, não bate pé, não grita com ninguém, não se amostra, não se arroga, não anda dizendo que tem profecia, não anda dizendo que tem dom que ele sabe que não é dele. Agora os irmãos que são profetas salientes, presunçoso, aí eles gostam de bater pé. Eis que eu estou dizendo, né? Só para acabar com o sapato dele e com o piso. Isso não é autoridade não, meus irmãos. Aí tem irmão que pensa que é autoridade. Tem irmão que pensa que isso aí é autoridade. Tem irmão que grita, eu, Senhor estou dizendo. Eu fico imaginando o efeito que o pessoal arrumou isso, irmão. Que Deus não precisa alterar a voz e nem gritar para falar conosco. Meu Deus do céu, onde é que o povo aprende isso? Eu coloquei na introdução o capítulo 18 de 2 Crônicas. Joabe e Acabe fazendo aliança. Acabe quer que ele suba a Ramote Gileade com ele. Vamos lá, vamos a Ramote Gileade, você é meu companheiro, você é meu amigo. Vamos lá, Josafá. Aí o rei Josafá diz, tudo bem, eu vou contigo. Mas eu quero ouvir a voz de Deus. Olha o que Josafá diz, eu quero ouvir a voz de Deus. Aí ele disse, não, vem cá. Acabe diz, vem cá. Cadê os profetas? Eu pergunto aqui à igreja, quem se lembra? Quantos profetas tinham lá? Quantos profetas tinham para profetizar para Josafá e Acabe? Quem se lembra? Hein? 400. 400 profetas. Aí lá vem o Acabe. Vamos subir ou não? Aí pronto, Zedequias pega um chifre, sobe autoridade, sobe majestade. Eis que o Senhor Deus te diz, vai, a vitória é tua, não temas, vai, vai, vai. 400 profetas. Aí o Josafá, que não era bobo, se esses profetinhos aqui são comprados, estão se amostrando diante do rei, porque ele estava no trono, tanto ele como Josafá, bem no centro da cidade, na entrada. Aí pronto, os dois tronos montados, aí a glória, porque tem pessoa que é assim, para profetizar para prefeito, profetizar para juiz, profetizar, ele só profetiza coisa boa, não é assim? Aí, prefeito, eu vou te dizer que você está concorrendo aí, mas Deus vai te dar vitória, não tem mais não. Sabe para que ele profetiza assim? É porque no dia ele quer que o prefeito dê um empreguinho para ele. Ou chame ele para comer um bodinho na casa dele. Tem muito que é assim. Tem irmão que gosta de fazer média na igreja, meus irmãos. Fazer média com uma pessoa rica, fazer média. E esse pessoal não lê Bíblia, aí facilmente é iludido. Aí tudo iludido com Acabe, e aí profetizando. Aí o Josafá disse, não, majestade, eu não vou desfazer disso aqui não. Mas não tem mais um profeta aí não, que a gente possa consultar? Ele disse, tem um, rapaz, mas o cabra é ruim. O cabra é ruim. Ele só profetiza ao meu respeito o que é ruim. É porque o Acabe não valia nada. Quem é que pode profetizar coisas boas de Deus se o cabra não presta? Mas manda chamar o homem. Vamos ouvir o homem. Aí lá vai. Os mensageiros foram. Chegou lá um homem de Deus tranquilo. Aí disse, Micaías, bom dia, bom dia. Rapaz, é o seguinte, o rei mandou te buscar para tu ir lá. Ele disse, pô, não. Agora é o seguinte, rapaz, muda teu discurso hoje. Tem 400 profetas lá na praça. Todos estão falando bem para Acabe. Rapaz, fala também hoje. Pelo menos hoje. Pelo menos hoje diz uma coisinha boa. Ele disse, aquilo que o Senhor Deus me falar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aquilo que Ele colocar na minha boca é o que eu vou dizer. Pronto. Irmão, para ser profeta assim é negócio sério. É isso que eu estou dizendo. Eu creio em profeta é assim. Que não está ligando para quem é rico, para quem é pobre, para quem é famoso, para quem é importante, para quem é bonito. E outro, ele não quer dizer por dizer, ele só quer dizer como Deus ordena. Aí pronto, aí chegou lá, aí estava todo mundo, aí os profetas profetizando. Aí Zedequias pegou logo um chifre. Majestade, assim tu vai fazer com os sírios, tu vai derrotar. E aí pronto, aí ele perguntou, Micaías, fala, eu subo ou não? Pode ir.
Pode ir, vocês vão. Pode ir. Aí ele diz, fala a verdade em nome do Senhor. Ele diz, eu vi Israel todo disperso, como ovelhas sem pastor. Aí ele disse, eu não te disse? Olha aí o que ele está dizendo. Que nós vamos perder a batalha. Porque sem pastor é que o líder ia ser ferido, e quando o rei era ferido, ficava sem liderança. Vem cá, Amon, Joás, pega ele, bota ele dentro lá da cisterna, bota ele, não dê pão, não dê, é o pão da miséria, a água da miséria, bota ele lá. E quando eu voltar, ele diz, ei, pera bem aí, tu não volta. Eita, meus irmãos. Eita, glória a Deus. Tu não volta. Aí ele disse, mas Micaía, e esse tanto de profeta aqui? Ele disse, não, lá no céu teve uma reunião. Teve uma reunião lá no cortejo celestial e disseram, como é que faz? Eu vou botar um espírito mentiroso na boca de cada um. Tudo é mentira, esses profetinhas mentirosos aí. Tranca eles, pode me trancar, mas tu não volta não, majestade. Se tu voltar, Deus não falou na minha boca. Aí pronto. Aí o rei disse, eu vou contrariar a palavrinha daquele profeta. Tirou os trajes reais, aí disse para o rei Josafá, tu fica lá no meio da batalha, eu vou ficar como qualquer pessoa. Aí ele se preparou na casa dele, botou couraça no corpo dele todo. Ninguém vai me penetrar, ninguém vai me furar. Aí pronto, entrou no meio da batalha. Lá o próprio exército da Síria disse, olha, o rei disse, eu não quero outra pessoa, eu só quero Acabe, é para pegar Acabe. Na mira de Deus. Quando tu estás na mira de Deus, tu não escapa. Se tu descer no porão, ele te encontra. Se tu subir, ele te encontra. Aonde tu entrar, Deus te acha. Aleluia. Eita, irmão, o negócio com Deus é sério. Olha, todas as vezes que eu subo aqui, eu subo com temor e reverência. Porque se eu não usar de sinceridade aqui, Deus me mata. É assim. Se eu não for sincero com a palavra dele, Deus me mata. Pode passar um dia, pode passar um mês, porque Calvino dizia o seguinte: não há como negar a verdade por todo o tempo. A verdade, ela não é nunca negada. Ninguém esconde a verdade. Um dia, ela sobressai. Pode o camarada estar aqui na igreja, de ternozinho todo arrumado, adulterando. Pode estar aqui na igreja, é isso que o Senhor me diz, eu estou falando, serva. E ele está com molecagem, mas um dia Deus te pega. Na próxima esquina ele te pega. No próximo mês ele te pega. É, rapaz, a pessoa tem que ser sincero. Homem de Deus tem que ser homem de Deus. Não pode cochear entre dois pensamentos. Aí ele disse, eu vou me disfarçar. Aí foram pegar o rei Josafá, ele gritou, Deus livrou ele. Aí pronto, aí o dia estava terminando, a batalha se acabando, um soldado zangado, disse, eu não matei ninguém hoje, rapaz. Eu não matei ninguém, aí jogou a lança dele. Não matei ninguém, zangado. Jogou por jogar. Aí Deus diz, vai lá a lança. Não tem míssil que é teleguiado? Pronto. A lança de Deus, teleguiada. Cadê o Acabe? Tchim, olha, tchim, tchim, tchim. E a Bíblia diz que ele estava com a couraça. A lança vai entrar no local aonde não tinha a couraça. Eita Deus! Deus é Deus, meus irmãos. Ei, profeta mentiroso! A lança de Deus vai te pegar. Profeta mentirosa, a lança de Deus vai te pegar. Tu que tens causado escândalo, dividido o trabalho, acabado com a igreja, tem causado escândalo com o nome de Deus, o reino de Deus, a lança de Deus vai te pegar. Ah, pastor, você não tem amor? Não, quem tem amor é Deus, mas Deus também tem justiça. Amor é para quem é fiel e obedece a palavra. Justiça é para quem é sem vergonha e para quem não presta. Vamos parar com esse discursinho. Deus é amor, mas Deus é justiça. E se ele não fizer justiça, a casa fica bagunçada. Ele tem que limpar, porque é dele. Aleluia. Aí a lança entrou. Aí o Acabe disse, gente, me tira daqui, que eu estou ferido. Aí encostaram ele até a guerra terminar. Morreu Acabe. Pronto. É assim que Deus faz. Jesus está dizendo aqui o seguinte, olha, tem um profeta verdadeiro, um profeta mentiroso. O profeta verdadeiro, ele só fala quando Deus manda, ele só diz quando Deus manda, ele não tenta adivinhar, ele não tenta driblar ninguém, ele não tenta enganar ninguém, ele não tenta tapear, ele só fala quando Deus manda.
Acabou-se a conversa. Acabou-se a conversa. Às vezes a gente vai orar pela irmã ou por um irmão que está bem doente. Eu já senti isso. Não sei se os senhores já sentiram. A vontade da gente é de dizer assim: minha irmã, Deus está me dizendo que você não vai morrer. Não é assim? Mas não diga não. Só se Deus te autorizar. Porque amanhã, se ela não viver, aí tu está frito. Nunca mais essa irmã vai acreditar na tua palavra. É por isso que quando chego lá, diz: pastor, ore por mim, pastor. Eu disse: eu vou orar, irmã. O Deus do céu pode fazer a senhora viver. Ele é quem tem poder. Aí pronto, tu não se complica. Tu não se complica. Irmão, o que eu já vi de profecia, o que eu já vi é assim, de tanta coisa. Eu não vou falar aqui porque eu não tenho tempo. Mas eu quero dizer o seguinte aqui. A Bíblia está dizendo para nós que Jesus fala do profeta verdadeiro, que prega a palavra, diz a verdade, só fala aquilo que Deus manda. É um Micaías. Mas tem um profeta falso. E o profeta falso, pastor Zé, como é? O profeta falso, ele é aquele que não tem mensagem, porque ele não é autorizado por Deus. Ele se auto-autoriza. Segundo, a mensagem dele é falsa, porque não vem de Deus. É por isso que Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. Mas Jesus, ele começa aqui, olhe para cá. Vocês se lembram que na semana passada eu falei da porta estreita e do caminho? Jesus está dizendo que quando você aceita o caminho estreito, a porta apertada, você aceita, ele não quer dizer, ele está dizendo que cuidado. Só porque nós estamos no caminhozinho apertado, não quer dizer que não tenha contrariedade. Os falsos profetas vão surgir, trazendo falsas mentiras. Quais são elas? Que o diabo, o inferno é um mito. Trazendo a ética circunstancial. Fulano de tal pecou por causa da circunstância. A irmã fulana de tal fez isso por causa dos hormônios dela. Olha como o diabo é sem vergonha. Pecado não é pecado. Pecado é uma doença. É um distúrbio que a pessoa tem. Você está na porta estreita, cuidado que no caminhar da sua peregrinação para o céu, tem falso profeta. E ele vai tentar te tirar do caminho apertado, com falsas profecias, mentindo em nome do Senhor para você. Mentindo para você. Mentindo. E Jesus está dizendo, cuidado com eles. Por quê? Porque a primeira coisa que você observa é que você precisa ser consciente que a jornada não terminou. Você está caminhando para o céu, tem desafio. A outra coisa que você precisa saber é que tem um profeta falso, mas que tem um profeta verdadeiro. O profeta verdadeiro, ele não tem profecia do coração, ele não tem animação para ninguém, ele tem o recado de Deus. Ele não quer agradar ninguém. Quando você vê o irmão na igreja, eu não sei se eu digo, eu não sei se eu falo, irmão, eu estou... Não, irmão, se aquieta. Saia do seu coração. Porque quando é Deus que fala, você tem a autoridade divina e tem confiança que Deus falou no seu coração. Ok? Então você tem isso. Agora, Jesus prossegue falando o seguinte: nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque eles são perigosos. A primeira coisa, os falsos profetas, eles se vestem com capa de ovelhas, mas interiormente eles são o quê? Vamos lá, eles são o quê? Lobos o quê? Eu quero dizer uma coisa, quando Jesus falou, cuidado com os falsos profetas, ele falou dos escribas e fariseus, mas aqui ele botou mulher, rapaz, moça, pregador, cantor, teólogo. Aqui, falsos profetas é toda essa gama de gente. Porque o falso profeta, ele tem duas coisinhas na vida dele. Uma é que ele sabe disfarçar bem. É por isso que ele vai viver conosco até a volta de Jesus. Nunca ninguém vai tirar falso profeta. Que ele tem uma capinha, que aí você se ilude, a voz dele é macia. Ele só se apresenta com uma piedade distinta. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aí o irmão já fica, meu Deus, é mistério. É muita unção, o besta fica lá, rapaz, é graça demais. Aí a irmã, já vi demais, irmão. Vamos orar aqui com o irmão. Até a irmã da dona da casa fica logo alegre. Vamos orar aqui com o irmão, que esse irmão é ungido, pastor. Aí pronto, já vi muito. Muitas delas já fizeram isso comigo. Pastor, aqui é ungido. Pastor, deixa ele orar, deixa. Eu disse, não, pode botar, irmão. Eu não estou valendo nada mesmo. Pode botar. Bota ele aí, para. Aí,
Um dia eu estava num lugar, aí eu, meu pai, minha esposa estava. Aí pronto, aí tinha uma irmã, pastor, esse homem é um homem de Deus e tal. Aí pronto, aí o irmão foi orar. Deus. Papai. Meu Deus, meu Deus. Aí ele virou, o senhor toma remédio? Olha, olha. Aí o pai, toma. É o tarja preta, né? Aí o pai, rapaz, olha, irmão, ele está pegando. Você toma remédio? Olha a ideia. E quem é uma pessoa de 70 anos, irmão, que não toma remédio? Meu Deus do céu, mas tem crente besta. Aí o pai, rapaz, tu viu ali? Eu disse, até eu faço isso. Olha a sua idade aí. O senhor anda com uma bolsa, uma sacola de remédio. Precisa ninguém revelar, não, senhor. Mas, irmão, todo mundo cai. Porque a espiritualidade é de aparência. Ele é o quê? É o quê que Jesus disse? Lobo. Ele não mostra que é falso. Ele tem uma piedade falsa, mas que todos pensam que ele é homem de Deus. Porque ele nunca faz como eu faço. Eu digo assim, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Ele nunca faz isso. Meus irmãos, vamos orar. Não, na hora que diz, vamos orar, Nélio. Aí o Nélio começa, Pai Celestial, abençoa teu povo, dá vitória, leva em paz. Ele não ora assim, não. Ele nunca ora. Vamos orar com o irmão aqui. Aí o irmão já fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí pronto, irmão, isso não é nadinha. Quero dizer para vocês, é só bobagem. Deus não precisa dessa cena porque você não é ator. Você é homem de Deus, é mulher de Deus. E você fala a verdade quando Deus manda você falar. Jesus disse que eles são o quê? Se vestem como o quê? Peles. Coloca aí 2 Coríntios. 2 Coríntios, me parece que é 11, 14. Vê aí se não me foge a memória. Rapidinho, já vou encerrar. Olha aí, como é que diz? E não é maravilha. Olha aí. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Tu se engana porque tu quiser. Primeiro examine um homem. Se chegar um profeta na tua casa e ele disser que é profeta, profeta, você é profeta? Dê uma enxada para ele. Bota ele para trabalhar, não bota ele em rede para deitar e comer não, minha irmã. A primeira coisa que tu vai ver se ele é homem de Deus é que ele trabalha. Porque Paulo diz que quem não trabalha é bom que não coma. Se ele é profeta, irmã, eu quero passar um dia aqui na sua casa. Ô profeta, vai ser uma bênção de Deus. Você vai servir aqui na igreja, né? Mas aqui em casa também tem esse mato aqui para capinar. Me ajude, profeta. Aí tu vai saber, se ele ficar, trabalhar com sinceridade, aí pronto, sem inventar nada, aí você vai ver que ele é homem de Deus. É assim que a gente prova profeta. Irmão, profeta de Deus não anda para cima e para baixo, não. Tem o que fazer. Tem o que fazer. Então ouçam bem, Jesus diz que eles são lobos que se disfarçam como ovelhas, mas são ferozes. Vocês sabiam? Olha aí, está no verso, coloca lá na tela de Nilton, verso 14, aliás 15, eu já vou encerrar, verso 15, como é que diz aí? Verso 15, é no Mateus, olha aí. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, isso, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha, harpages, vocês sabem o que quer dizer esse adjetivo aí? Olha, se vocês analisarem aqui, ferozes. E vocês sabem o que quer dizer ferozes? Eles são como aves de rapinas. Mas vocês sabiam que esses devoradores, eles são extorquiadores. Eles usam a profecia, as profetadas, para extorquir a igreja. É uma pelinha, é de ovelha. Eu amo essa igreja, eu amo adorar Jesus, eu amo a Deus. Irmã, enquanto é para a senhora cantar aqui na igreja, bote aí 50 mil na minha conta. Harpagues, devoradores, extorquiadores. Além de falso, eles fazem o que com a igreja? Estão extorquindo ela. Irmão, eu quero dizer para a igreja, olha, aqui os irmãos sabem, os pastores sabem. Até esse carro da igreja, está aí o Jorge, trabalhou vários anos aí. Aí pronto, é um pneuzinho do carro, ele diz, pastor, o pneu está careca, tem que trocar. Eu disse, rapaz, aguenta mais um pouquinho.
É porque o dinheiro não é de vocês. O dinheiro é da igreja. Vamos aguentar mais um pouquinho. Eu deixo pelar. O homem que não tem temor de Deus, ele quer viver como se a igreja fosse um palácio de riqueza. Não é assim? É o seguinte, aí pronto, é o seguinte. Não, esse carro já não está dando mais. Eu não quero Hilux, eu não quero... Como é o nome dali da igreja? S10. O irmão disse para mim, pastor, esse carrinho é fraco para o senhor. E eu disse, Harpagués. Por que o senhor não compra uma SW4? Eu disse duas coisas, irmão. Primeiro é porque é o seguinte, a igreja não tem condição. E segundo é que tem bandido demais. A gente chega nesses bairros aí, eles vêem um carrão desse. E terceiro é que não dá para mim não. Mas acaba com a sua coluna. E está acabada mesmo. Tem dia que eu deito, aí minha mulher que sabe. Mas aí eu digo, não, mas vamos levar, vamos levar. Irmãos, o homem de Deus, o verdadeiro profeta de Deus, ele não explora a igreja. Ele não explora a igreja. E Jesus está dizendo que os lobos devoradores exploram a igreja. Eles tentam arrancar da igreja. Isso é muito sério. Eles tentam tirar da igreja. São os extorquiadores, lobos vorazes. Outra coisa, o lobo, ele com a sua mandíbula forte, a ovelha que é indefesa, ele não tem pena dela, ele é cruel, ele mata. Tem crente aí, irmão, que é um lobo velho. Ele passa pelo irmão, mata o irmão e ainda fica dizendo, eu sou assim, eu sou sincero. Tu é um lobo cruel. Jesus diz, ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçarem. Quem ama a igreja, quem tem cuidado pela igreja, não é arrogante, não é prepotente. E Jesus está falando dos lobos. Se a igreja chegasse aqui para mim e dissesse, pastor Oziel, nós queremos lhe dar 30 salários, eu não quero. Queremos lhe dar 40 salários, eu não quero. O que a igreja me dá já é útil, eu só quero isso. Porque eu não fui chamado para ser rico no ministério. Eu fui chamado para ser profeta de Deus, pregar a palavra e viver em amor com a igreja. Mas eu não quero extorquir a igreja. De maneira nenhuma. E homem de Deus e mulher de Deus não tem esse sentimento. Agora, quando você vê uma pessoa dessa forma, dessa natureza, pode ser cantor, pode ser pregador, mas se ele só pensa em money, só pensa em altos valores, quer acabar com as ovelhinhas. Irmão, eu fico lá em casa orando, Senhor, eu quero te agradecer. Aquela irmã fulana de tal, ela trouxe uma canjicazinha para mim, Jesus. Ô Jesus, isso é uma maravilha, Pai. Lembrar de mim, irmão, isso é coisa do céu. Lembrar de mim. Obrigado, Senhor. E eu digo aqui para os pastores direto, meus irmãos, botar a boca no pó e agradecer a igreja. Que a igreja é quem nos mantém, é quem nos sustenta, a igreja é quem cuida de nós. É assim. E quando você bate na vaca, a vaca não dá leite. Agora cuida dela. Bota ela no pasto. Ajeita a bichinha. Aí de manhã tem leite. É assim ou não é? Então pronto. Nós temos que analisar. Falsos profetas são exploradores. Gostam de tirar do povo. Agora eu vou falar para finalizar. Jesus diz assim, mas eu quero dar 3 coisinhas para vocês conhecerem um falso profeta. Tem um remédio, pastor? Tem. São 3 coisinhas. Diga comigo, ensino. Mas diga bem forte que eu vou encerrar. Ensino. Conduta e fala. Quais são as 3 coisas? E o que mais? Pronto. Se você, coloca aí, se você analisar, o profeta verdadeiro, ele sempre prioriza a Bíblia. O profeta falso, ele só prioriza só a palavra verbal. Ele não prioriza a palavra escrita. E para vocês terem uma ideia, quando você, coloca aí 15:9 de Mateus, só para eles verem aí, 15:9 de Mateus. Olha aí. 15:9. Como é que diz? Mas em vão me adoram. Isso. Ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Pronto. Então fala. Vocês podem observar que eles falam coisas que não convêm. O ensino eu já falei. Se você pegar Deuteronômio 13, é aquele ensino que diz, vamos adorar outro Deus. Vamos abrir outra igreja. Só porque ele deu um sinal, se cumpriu, e agora ele quer contrariar o povo de Deus. E a outra coisa é conduta. Veja se ele não é um raparguês. Veja se ele não é um extorquiador, uma ave de rapina, que só quer tirar dos irmãos.
Coloca lá na tela, eu finalizo aqui. 3 coisas. Olha lá, coloca lá. Isso. Nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. Primeiro, sempre se apresentam como tendo uma mensagem divina. É assim que eles se apresentam. Mas são declarações falsas. Estão aí as referências. Olha, volte lá. Olha aqui, ó. Se você pegar 1 João 4, primeiro o irmãozinho leu aqui, já para encaixar no culto. Amados, não creiais em todo espírito, mas julgai se os espíritos são de Deus, porque falsos profetas têm se levantado no vosso meio. Atos 13:6, a Bíblia diz que tinha um falso profeta, um mágico. E aí você vai ver Apocalipse 20:10. Ok? Então, como é que você vai ter cuidado com os falsos profetas? As mensagens deles parecem divinas, mas são diabólicas. Segundo, olha aqui. Passe aí, por favor. Eles sabem a arte do disfarce. Aparentam ser ovelhas, mas são lobos cruéis. Estão aí as referências. Eles comem tudo, eles devoram a igreja, eles devoram os irmãos. Eu quero que ele coloque aí só Atos 20, 29. Só para os irmãos terem uma ideia. 20, 29, rapidinho. E o verso 30 também. Em especial o verso 30, coloque aí. Olha aí, verso 30. Como é que diz, pastor? E quem de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas? Ó, falarão coisas perversas. Vocês sabiam que esses profetas aí, coisas perversas, é para desvirtuar, é para tirar do curso? Eles não têm... Olha, irmão, você pode ver aí na internet. Um dia desse eu estava ouvindo um áudio de uma irmã. Aí a irmã dizia, pastor do Satanás, pastor do cão. Olha, isso é muito sério. Porque nem o diabo tentou dizer isso contra Satanás. O anjo tentou dizer isso contra Satanás. Ele só disse assim, o Senhor te repreenda. E tem muita gente hoje, irmão, que tem um espírito de arrogância, de prepotência, de orgulho e que não mede distância para dizer o que quer. Mostra que ele não tem controle de si, não tem o fruto do espírito, não tem equilíbrio e não tem respeito. Então, quando você vê essas pessoas aí, não tem comunhão com Deus. Paulo diz que eles vão dizer coisas perversas, e é o que já está acontecendo. Volte para lá, por favor. Então, segundo, cuidado. E eles gostam de extorquir o rebanho, pois são roubadores. O lobo, irmão, ele não entra no nosso meio, não é com amorzinho, não é com carinho, não. Tem gente aí, irmão, que não está ligando para nada. Tem gente aí que não está ligando para nada. A igreja, se a igreja botar ele no hotel, ele não quer ficar. Ele só quer ficar se for de 5 estrelas. É bonito demais. Só quer ficar se tiver não sei o que, se tiver não sei o que mais. Homem de Deus, irmão, não bota banca. É claro que a igreja tem que tratar bem. Mas se não der, uma vez uns irmãos me botaram no hotel, que a cama era de cimento. Cimento. E aí pronto, e não tinha ar-condicionado nem nada, e o calorzão o tempo todinho, cortando. E eu com essa mulher lá dentro do hotel. Pronto, parecia que estava numa pedra do hospital, para deitar com esta zona dura. Era desse jeito. Aí pronto, pastor, como é que está a hospedagem lá? Está maravilha, meu filho. Porque eu sabia que era só o que a igreja podia me dar. Não, eu não vou, irmão. Tem avião. Negócio de avião. Se der para tu ir de avião, amém, irmão. Se não der, glorifique a Deus. Você nasceu sem nada, não tinha nada. Aí Deus está, pelo menos agora, te dando essa honra. Glorifique a Ele. No dia que tiver, amém. No dia que não tiver também, dê glória a Deus. É assim. Dia desse eu fui para uma festa aqui. Aí eu não sei quem foi aqui que foi comigo. Aí os irmãos lá, pronto, os irmãozinhos lá no interior. Ei, pastor, eu quero tirar foto. E eu fiquei sorrindo o tempo todinho, chega a minha boca chega doeu. Só de eu ficar sorrindo. Porque na hora que saía um vinha outro. Na hora que saía um, vinha outro. Aí pronto. E aí eu me deu vontade de eu sair. Eu disse, meu Deus do céu, não vou sair não. Porque um tempo desse eu queria que pelo menos alguém tirasse uma foto comigo. E ninguém tirava. E aqui os irmãos todinho doido para tirar uma foto. Eu vou aproveitar. É assim, aproveite isso. É ou não é, irmão? Aí tem cantor que a irmã chega e pregador. A irmã chega para tirar uma foto, ele está com a cara ruim. Estou cansada. Não botou roça. Não lavou roupa. Veio de avião, dormiu no hotelzão o tempo todinho. Eu andei para todo lado. Agora, para tirar, meu irmão, tem que tirar, porque isso é bom. O irmão se alegra. Se tu não quer isso, não, Deus, eu não quero isso, não. Procura um emprego. Agora eu também quero dizer para os irmãos, deixa de ser besta, meu irmão. Se você vier, eu só quero quem me quer. Eu sou assim. Se a pessoa é legal, pastor, eu quero tirar uma foto. Ei, irmão, agora não dá. Não, não quero não, irmão. Eu estava pensando que tu era gente.
Eu não vou tirar foto contigo também, não. Diga assim, meu irmão. Deixa de ser besta. Porque tem irmão que fica sendo besta. Se tu ficou na fila, tudo bem, porque é muita gente mesmo, tem a fila, mas aí se tu ficou e a pessoa, eu não vou tirar, não vai chorar não. Aí tu diga para ele, irmão, era a honra de tirar uma foto comigo, porque eu sou homem de Deus também. É assim, fique sendo besta não. Eu só quero quem me quer. Se a pessoa vier com amor, com alegria, eu tiro foto. Se pegar com besteira, não, deixa de mão. Desse jeito. Então, homem de Deus não tem essa besteira. Tá aí, cuidado com os roubadores. Vamos lá. Em último lugar, pois somente os frutos provam o que eles... Como é que você vê o profeta verdadeiro? É pelo que ele produz, irmão. Não é pelo que ele fala, não é pelo que ele profetiza, escreve ou prega. É pelo fruto dele. É o comportamento dele, é a vida dele. Eita coisa boa, meus irmãos. Mas, rapaz, os crentes não entendem não. Fico pensando, é que tem crente que vê essa verdade, tudo de Deus. Eu encerro aqui com Lucas. Coloca aí, gente, Lucas 6, 44, 45. Profeta verdadeiro, ele dá fruto. Ele dá fruto. E fruto dele é bom. É coisa boa. Olha aí, o que um homem de Deus faz? Como é que diz? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Isso. Pois não se colhem figos dos espinheiros. Não se colhe o quê? Figos dos espinheiros. Figo dos espinheiros. Espinheiro, irmão, é uma erva daninha que não vale nada. A bicha é ruim. Vai. Nem se vindimam uvas dos abrolhos. A uva, meu irmão, não vai sair de abrolhos. Abrolhos aí é praga. Ninguém tira coisa boa de praga. Os falsos profetas são ervas daninhas e pragas. Vai. O homem bom. Eita, agora o homem bom. Transformado. Não é bom só por ser bom, não. É transformado. O homem bom. Do tesouro do seu coração tira o bem. Ele só tira o bem. Eita, glória a Deus. E o homem mau. E o homem mau. Do mau tesouro do seu coração tira o mal. Pronto. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Pronto. Queridos, vamos ter cuidado com os falsos profetas. Viva a tua vida tranquila, servindo a Deus. E a vitória vai ser nossa, em nome de Jesus. Quem crê assim, diga glória.